O fato de que qualquer pessoa possa vir e simplesmente alterar a continuidade de um tema tão central como o conteúdo dos livros da Escritura deveria levar o cristão a pensar seriamente sobre um detalhe. Este cristão deveria se perguntar: com que autoridade esta pessoa pode fazer esta alteração? Tanto a história como os próprios escritos de Lutero mostram que suas ações foram baseadas em nada mais que sua opinião pessoal. Certamente, tal autoridade final falha grosseiramente no que se requer para que alguma alteração canônica seja feita, especialmente quando se considera que o processo de identificar o cânon bíblico envolveu um processo guiado pelo Espírito Santo. Levou séculos e envolveu algumas das maiores mentes do cristianismo, assim como alguns concílios da Igreja. Mas interessante é o fato de que outros chamados reformadores, e desde então todos protestantes, aceitaram a alteração do cânon de Lutero, mesmo que todos dissessem que eram fiéis à Bíblia e insistiam que nada deviam ser acrescentado ou retirado de suas páginas. Razão número 21. Originou-se dos problemas emocionais de Lutero. Se algo deve ser dito com relação a Martinho Lutero, é o fato de que ele era cronicamente assolado por uma combinação de dúvidas e inseguranças quanto à sua própria salvação e uma sensação de extrema impotência em face às tentações do pecado. Ele próprio escreveu: meu espírito está completamente partido e estou em eterno estado de melancolia, pois, faça o que fizer, minha retidão e minhas boas obras não me trazem ajuda ou consolação alguma. À luz desta realidade, pode-se acessar o perfil emocional e psicológico do pensamento de Lutero e seu impacto na origem da sua sola escritura. Uma pequena análise pode mostrar que esta doutrina nasceu da necessidade que Lutero tinha de se ver livre de seus sentimentos de culpa, insegurança e tentação que o torturavam. Considerando que o próprio Lutero admite uma tendência obsessiva ao pecado, assim como uma inabilidade de resistir a ele, fica claro que ele sofreu de escrupulosidade, e todos os estudiosos luteranos admitem isso. Escrupulosidade significa que uma pessoa fica extremamente ansiosa quanto a ter cometido um pecado, quando na verdade não há razão para tal. E uma pessoa escrupulosa é aquela que geralmente supervaloriza seu pecado, com uma correspondente confiança em Deus. Também é relevante notar que a escrupulosidade parece ser baseada em alguma disfunção psicológica. Em outras palavras, Lutero provavelmente nunca desfrutou de paz espiritual e psicológica, pois a voz de sua consciência sempre o alcançava sobre qualquer assunto real ou imaginário. É natural que alguém tão atordoado busque refúgio nesta voz, e para Lutero este refúgio foi encontrado na doutrina da sola fide, ou a salvação somente pela fé. Mas desde que resistir ao pecado e praticar boas obras são componentes essenciais para a nossa salvação, e desde que estes fatos são satisfatoriamente componentes e defendidos pela Igreja Católica, Lutero se encontrou diametralmente oposto à doutrina da Igreja. Pelo fato de a Igreja ensinar a necessidade de algo que ele exatamente não podia fazer, tomou uma decisão drástica, uma que resolveria sua escrupulosidade. Rejeitou a autoridade da Igreja, contida no seu magistério, cujo Papa é o chefe, e afirmou que era algo contrário à Bíblia. Em outras palavras, por dizer que a sola Escritura deveria ser a verdadeira doutrina cristã, Lutero repugnou a autoridade que o fazia reconhecer que sua própria espiritualidade era disfuncional. Considerações finais. Por todas estas razões, então é evidente que a doutrina protestante da sola Escritura é extremamente antibíblica, humana e errônea crença que deve ser desacreditada e rejeitada completamente. Todos os que são genuinamente cristãos e seguem as verdades que Jesus ensinou, mesmo que contradiga o seu sistema religioso atual, devem reconhecer a falha desta doutrina. Falha esta óbvia pelas Escrituras, pela história e pela lógica.
A plenitude da verdade cristã, sem erro, é encontrada somente na Igreja Católica, a mesma Igreja que o próprio Cristo estabeleceu sobre a terra. De acordo com esta Igreja, a sola Escritura é uma distorção da autoridade cristã. Na realidade, a verdadeira e direta regra de fé do cristão é a Igreja, que, por sua vez, absorve o que ensina da revelação divina, a tradição escrita e a tradição oral, que juntas formam a regra indireta de fé. A Escritura e a tradição são as fontes inspiradas da doutrina cristã, enquanto que a Igreja, entidade histórica e visível em sucessão ininterrupta desde Pedro e os demais apóstolos, é a intérprete infalível da doutrina cristã. Somente aceitando completamente essa regra de fé que os seguidores de Cristo podem aderir a todas as coisas que ele ordenou aos seus apóstolos ensinar. São Mateus 28, 20. Somente aceitando completamente esta regra de fé, o cristão pode conhecer a verdadeira doutrina pregada por Cristo e nada além da verdade.